Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marlon, estou aqui hoje para falar sobre um assunto que é um assunto bem delicado, né? E é um assunto que diz respeito a todo mundo que é artista, né? Seja você, cara, um profissional aí da área de ilustração, de modelagem 3D, animação, videomaker, né? Todo mundo é artista, né, cara? A arte ela vai para vários áreas aí. Mas com a chegada da inteligência artificial, eu acho que muitas coisas vão mudar, né? E é sobre isso que eu queria falar aqui hoje, mas de uma forma mais objetiva. Eu não queria pontuar coisas que todo mundo tá falando ou coisas que são relativamente óbvias. A ideia do vídeo é ser um vídeo realista, trazer coisas que, cara, a gente precisa aceitar certas realidades e como, aí vem o título que eu coloquei aqui, como se destacar sendo, né, um artista nesse mundo, um mundo de inteligência artificial, né? Porque não existe só uma, existem várias aí, né? Cara, todo dia aparece uma nova atualização e etc. E a gente precisa estar preparado para isso, para a gente continuar se mantendo relevante, porque sim, esta é uma realidade diferente de outras pessoas que acham que, cara, meu Deus, o mundo acabou e não, vamos com calma. Só que a gente precisa também olhar para uma nova ótica aqui para a gente conseguir, né, vencer essa corrida aí, que é o que está acontecendo agora. Para começar nosso assunto aqui, isso não é uma aula, é só minha forma de enxergar as coisas, beleza? É uma situação delicada, tudo isso mexe com a gente. Eu sei que a gente tá, tipo assim, tem muita gente que tá emocionalmente também abalado. É uma situação que mexe com a gente, sabe? A gente, poxa, quanto tempo a gente se dedica, né, a arte, né, como um todo. E eu sei que isso com certeza deixa a gente meio abalado, né, cara? Meu Deus, o que vai ser agora? Então, a ideia aqui também é falar, cara, não só com a galera que já tá lá na frente, mas com quem tá começando. Tipo, é normal você ouvir, ler comentários de pessoas que estão começando, tá? A ilustrar agora, ou pessoas que nem começaram a ilustrar, mas tinham vontade de começar e que agora se sentem desmotivados e falam, cara, pra que eu vou aprender isso então, se, né, olha tudo que tá acontecendo, vale a pena ainda, né? Pra começar então, gente, cara, o óbvio, regulamentação já, né? Tipo assim, gente, é óbvio que tem inteligências artificiais que estão sendo usadas da forma errada. É óbvio que tem muitas imagens que estão sendo usadas para alimentar essas IAs aí, que com certeza não, os donos daquelas imagens não forneceram os direitos necessários para que essas ferramentas estivessem usando isso. E, pô, é uma ferramenta que tá comercializando tudo isso, né, cara? Só que tem uma coisa, eu não queria focar nisso daqui, nesse vídeo, nessa discussão, porque eu acho que é uma discussão óbvia, né? Precisa sim regulamentizar. Só que eu não acredito que isso vai acontecer, beleza? Considere que isso não vai acontecer. Pelo menos não tão cedo. Eu não tô falando pra gente desistir, tá? Não tô falando pra gente desistir. Só que eu acredito de verdade que isso só vai mudar quando as empresas tiverem consequências, né? Em seus empreendimentos, seus negócios, projetos. Seja uma consequência mais relacionada à parte financeira da coisa, perder dinheiro, ou então realmente danosa à imagem da pessoa, de, não sei, de uma determinada parcela da população meio que se juntar sei lá, mirar numa empresa. Eu acho que quando esses tipos de coisas, esses cenários acontecerem, é quando de fato a gente vai ver uma movimentação maior, né? Para que exista sim algum tipo de regulamento para tudo isso que está acontecendo. Mas eu não sei, de verdade. Eu, Marlinho, hoje eu não vejo isso acontecendo. Há quanto tempo as IAs já estão aí, sabe? E olha a evolução que ela tá tendo, olha quanta coisa já tá acontecendo. E tipo assim, por mais que exista o mundo, você vê algumas causas, alguns políticos, alguns movimentos acontecendo na internet, isso é muito legal. E cara, eu tô lá, mano, eu tô lá, eu assino, eu assino o que tem que ensinar, eu tô junto, eu compartilho, só que, mano, eu não acredito. Tô tentando, mas não acredito. E a gente precisa sim adotar a realidade onde isso não vai acontecer para a gente conseguir se enxergar no que tá acontecendo. Porque se a gente só aceitar que não, nós vamos conseguir vencer isso daqui, mano, eu acho que é negligenciar esse cenário possível, tá, cara? Porque realmente, por mais que os artistas se unam e a gente é uma bolha muito forte e é uma bolha gigante, né? A bolha dos artistas. É uma bolha gigantesca, mas ainda assim é uma bolha. Eu não acho que talvez a gente consiga ter o peso suficiente pra mudar,
Mas vamos continuar tentando. Por isso que eu falei, não é pra desistir, tá? Porque é uma situação complicada. Mas é preciso também olhar por um lado um pouco mais pessimista da coisa. Hoje em dia, o mundo já tá diferente, né? Pelo menos nessa parte mais criativa da coisa. Já tem empresas adotando a inteligência artificial para baratear custos, para acelerar processos. Em alguns casos, não dá muito certo, e aí eles recorrem, né, a contratar artistas realmente ali que estudaram, desenvolveram essas habilidades para poder fazer algum tipo de correção pontual ali, né, no trabalho que foi feito com IA, etc. Mas tem muita empresa que usa IA hoje, cara. Exemplo disso são as livrarias. Não sei se vocês já chegaram aí em alguma livraria aí nos últimos anos. Cara, tipo assim, 2 anos atrás, eu tava viajando, fui numa livraria. E aí lá eu já conseguia meio que olhar umas capas e falar assim, nossa, essa arte aqui com certeza foi feita com IA. Mas era uma coisa super pontual. Super pontual. Né? Você via isso acontecendo, mas você tinha que buscar ali, procurar, olhar, tipo, quase como achar um pelo em ovo ali pra poder. Porque realmente tava começando. Cara, se você for numa livraria hoje, você vai ver quantos livros existem usando inteligência artificial. E eles estão misturados. Não necessariamente, não sei se alguma livraria chegou a fazer isso, mas eu ainda não vi uma certa separação, né? De, não, gente, olha, esses livros aqui foram feitos com inteligência artificial. Não vejo isso acontecendo, na verdade, e também não vi nenhum movimento, né, desse tipo hoje. Eu sei que é muito mais fácil você olhar para um livro e falar: opa, peraí, esta merda aqui está estranha. A arte está super mega detalhada e quem botou a fonte aqui nessa capa tá horrível. O cara não tinha noção nenhuma de design, né? Foi alguém que fez um trabalho de escrever um prompt, bota uma fonte Arial Black em cima e toma, né? E geralmente as empresas que vão fazer isso são empresas menores, né? Empresas que não necessariamente têm algum tipo de apelo pelo trabalho, pela arte em si, né? E tal. Eles querem realmente só baratear custos e aumentar a produção, tá sempre produzindo, entregando um novo produto, né? Enfim, uma outra visão. Então isso já acontece hoje, tá? Geralmente são empresas pequenas. Agora, empresas maiores ainda não adotaram esse movimento. Pelo menos não é uma coisa totalmente comum, né? Cara, pode ser por conta de questões éticas ali, e não concordarem, né, com o que tá acontecendo, com o jeito que tá acontecendo, talvez. Não é que não concordem com o IA, mas talvez do jeito que tá acontecendo, né? Ou simplesmente, cara, não vamos usar a IA porque a gente sabe que não é uma parada totalmente legal. Isso aqui, cara, não quero essa dor de cabeça. Isso pode voltar contra a gente, né? Então acho que é meio que isso que tá acontecendo ainda. Mas a gente tem sempre que pensar que se um dia começar realmente um movimento em massa aí, e essas empresas grandes começarem a usar, pode ser que a coisa fique um pouco mais feia. Mas aí foi o que eu falei. Nesse cenário, provavelmente a gente vai ter aí. Foi a expressão que eu usei aqui no início, a expressão muito linda que eu usei, né? Elas vão sentir a água batendo no bumbum, certo? Então, assim, o mundo já mudou. Eu acho que não tem porquê a gente continuar negando a evolução da IA, sabe? Cara, isso já está acontecendo. Isso já tem um tempo que está acontecendo, né? Tecnicamente falando, a IA vem evoluindo numa velocidade absurda, cara, né? E isso é impressionante, na verdade, cara. E eu acho impressionante o que a IA faz. Não tá certo, talvez. Mas é impressionante, vocês têm que admitir. Mano, é uma máquina, mano. Os caras conseguiram desenvolver um negócio que. Cara, você escreve um negócio, sai uma parada incrível ali, pá. Você fala, mano, que doideira. E aí, cada vez mais vai melhorando, dá medo. Mas é uma parada que é impressionante de verdade. É uma tecnologia que fora do normal mesmo, né, cara? Uma coisa que vai mudar muita coisa. E negar isso eu acho que é, cara, errado. A gente tem que focar em contornar isso, tá? Então, vai ser necessário, né? Uma questão de adaptação nossa aí. É triste, mas é necessário. Eu tava até conversando com o Pedro esses dias e tal. Aí ele tava falando, falei, cara, nossa, mas eu tô cansado de ouvir isso, porque, putz, eu vou ter que me adaptar e não sei o que, bababá, todo mundo falando isso, cara. Mano, eu não, porra, eu não acho certo. Mano, eu também não acho certo. E eu não tô aqui fazendo esse vídeo, gente. Pelo amor de Deus, não estou me posicionando num lugar onde eu acho o que tá acontecendo lindo, porque é uma situação de merda, tá?
Desculpa falar dessa forma, mas é uma situação de merda. Tipo, beleza, mas e aí? Vai ficar apontando errinho de IA ainda? Tipo, há um tempo atrás a galera tava falando, né? Não, porque IA não desenha a mão direita, a mão da forma certa, olha lá. Botou 6 dedos, IA é uma merda. Aí daqui a pouco, não, que a IA não sabe desenhar um olho igual. Ah, tem gente que. A gente, olha, convenhamos que tem gente que também, né? A gente também não consegue. Às vezes. Mas. Não, que a IA não gera um personagem com consistência. Tipo, mano, beleza. Mas, cara, desde, sei lá, 3 anos atrás, 4, onde a IA já tinha começado a aparecer, né? Eu vi esses comentários e eu já ficava assim, eu falei, meu irmão, não é pra esse. Não, não é apontar os erros, não é como a gente vai contornar isso, não, cara. Porque isso é só questão de tempo. E aí tamo lá, não, IA, olha só, muito ruim. Gente, isso é questão de tempo. E hoje a gente tá vendo isso. E aí hoje tá dando medo. Hoje tá vindo desespero. Porque o pessoal tá vendo, tipo assim, caralho. Olha o que a IA acabou de fazer. Loucura. Então, é necessário sim adaptar. E a gente não pode ficar só negando o fato. Beleza? Ah, eu até falei aqui, né? Já tinha escrito aqui no slide. Mas enfim. Ah, e teve um que eu não falei que é importantíssimo aqui que eu queria trazer pra vocês, que é o seguinte. Esse comentário aqui é o último comentário de todos. Né? Falar que a IA não tem alma é o último insulto que a gente pode fazer pra elas, né? Porque, cara, no que diz respeito à qualidade técnica e visual, ela tá evoluindo, ela tá melhorando e tal. Agora a alma, ela nunca vai ter. Isso é fato. A não ser que a gente vivesse num filme de ficção científica, que aí fudeu. Mas não é o caso e isso não vai acontecer, beleza? Então ela não tem alma. Só que, aí é que tá. A IA não tem alma, mas será que pra população, pra maioria das pessoas, isso realmente é algo relevante? De verdade. Não sei se você já viu esses últimos posts aí, eu vi na verdade alguns posts recentes na internet, principalmente com toda essa questão da trend e tal, da galera opinando, né? O pessoal que não necessariamente entende de arte e tal, ou desenha, mas que tá curtindo, né, tudo isso que tá acontecendo. E o pessoal falando umas asneiras, assim, cara, falando umas paradas assim sem sentido nenhum, mano. Tipo, algum artista argumentava, né, sobre a questão da IA não tem alma e blá, a importância, né, do trabalho, de valorizar o artista, de valorizar o tempo de aprendizado pra conceber uma arte e tal. E, mano, você vê que tem muita gente que caga pra isso, cara. Aí a gente entra, eu queria puxar aqui rapidamente essa questão das trends, né, se elas são um problema, de fato. Se é um problema, o Joãozinho, que é meu primo, sei lá, da família lá, que mora lá no Rio, pá, não entende nada de desenho, etc. É um problema ele pegar uma foto do cachorro dele e fazer uma trend boba. Se é um problema. Cara, eu de verdade, não acho que é um problema essas pessoas estarem fazendo isso. Cara, são só pessoas curiosas, de verdade. São, provavelmente não são nem pessoas que contratariam a gente pra fazer algum tipo de trabalho. Muito difícil, tá? São só curiosos, gente. Que estão ali animadas com uma brincadeira de internet, né? É igual uma dança, né? A dança da semana, tá todo mundo fazendo. 2 semanas depois já vira lugar comum. Você pode ver que não tem mais ninguém falando de trend de estúdio Ghibli agora. Apesar de ser errado. Então, Marlon, peraí, você acabou de falar que não é um problema. Tá, não ser um problema não é não estar errado, né? A gente sabe que é errado. Tipo assim, putz, caralho, a IA, eu duvido que, né, que o estúdio Ghibli permitiu, né, essas ferramentas a usarem o seu trabalho para poder fomentar, né, e criar essas imagens. A gente sabe que isso não é verdade. Então, assim, é errado. Mas não é um problema, a gente não tem que ficar com raiva dessas pessoas, gente, pelo amor de Deus. Não é um problema essas pessoas estarem fazendo isso, mas essa trend mostra uma coisa, e só reforça aquilo que eu tava falando, que as pessoas não ligam e não entendem a nossa causa, tá? Elas não entendem. Não entendem, não ligam de verdade, né? É um pouco indignante? É. Mas eu meio que entendo. 80% da população ainda acha que desenhar é nascer com dom. Cara, a parte pura verdade é essa. A maioria das pessoas acha que a gente nasceu desenhando, gente.
Porque praticamente ninguém é doido igual a gente de ficar dedicando anos. Mano, vocês já pararam pra pensar isso que a gente é meio maluco? A gente fica anos desenhando sozinho no quarto pra aprender uma parada que é totalmente diferente. Pô, a maioria das pessoas não fazem isso, cara. Então elas não entendem, saca? Então é uma questão de ingenuidade ali mesmo. A maioria das pessoas vão desacreditar ter capacidade de conseguir fazer algo que a gente faz, por exemplo. Nesse sentido. Então, a gente vive numa bolha. É uma bolha gigante? É, mas ainda é uma bolha. Então, a maioria das pessoas não vão ligar, né? Se tem alma, se não tem. Se é feito ilegalmente. Eles só querem saber se o desenho tá bonitinho e é isso aí, cara. Mesmo estando errado. Mas é claro, aí tem o outro lado da moeda que eu quero trazer aqui também. Além disso tudo, tem a parcela do público que não é só ingênuo, né? Aí tem uma questão ali de infelicidade que isso um nojo ali, uma gastura, que foi o que eu vi recentemente também, que é o quê? Tipo, tem uma parte dessas pessoas que realmente estão se sentindo superiores de alguma forma com essas coisas que estão acontecendo. Mas pra mim ficou muito claro que, isso num post que eu vi esses dias, era um post falando sobre a opinião do Miyazaki, né? Que não sei se vocês viram, acho que vocês viram, né? Acho que vocês estavam compartilhando no grupo esses dias. Que ele tava falando que sobre as IAs e tal. Eu não lembro exatamente o que ele falou, cara. Que era uma ameaça à vida. Eu não lembro se era essa frase. Vocês lembram, gente? Um insulto à Um vida. insulto à vida, né? E aí nesse post, cara, mano, eu vi um comentário que, caralho, esse comentário, e na hora que eu li, eu falei, mano, você é um idiota. Você é um merda. Você é simplesmente um idiota, um imbecil. Que era tipo assim, você criou, agora deixa com a gente. KKKKK. Olha que comentário merda. Me trouxe também essa outra visão, que não é só ingenuidade, também vai ter uma parte dessa galera que realmente vê, cara, a IA como uma forma de, tipo assim, mano, agora é o meu momento, saca? Tipo assim, agora fica aí na tua, artista, relaxa, mano. Aqui, ó, é meu momento que agora, olha o que eu consigo fazer, sabe? Tem um pouco dessa parada também. Isso é muito doido. É que existe um monte de gente assim, né, cara? Daí não tem o Não tem que que. fazer. Essa gente tem voz, sabe? Exato. Aí é Tem foda. essa dualidade aí. É... E aí o interessante de você olhar, observar, é que esse comentário, ele tava repleto de curtidas, pô. Tá ligado? Pois é, isso que eu digo, quando as pessoas têm voz, né? Eles têm voz, tem gente atrás que pensa a mesma coisa, sabe? Que... Então, é... Então é isso. Essa questão da dualidade que eu queria trazer. Isso é podre. Tinham vários outros comentários sobre essa mesma questão, com essa mesma índole aí. E vão vir também mais comentários pra frente. Só que é isso, tipo assim, cara, tá, mas por que que a gente vai ficar perdendo tempo com essas pessoas? Aí eu vejo um monte de artista respondendo e fica numa discussão. Eu falo, cara, eu acho que isso não vai agregar nada. Agora, vamos sair um pouco da parte dessas pessoas. Vamos falar sobre o artista. Poxa, o artista que faz a trend, aí realmente eu já acho que começa a virar um determinado tipo de problema ali. Não é nem sobre a causa em si, né? Tipo assim, você não afeta, eu não acho que você afeta a causa como um todo. Mas eu acho que você meio que aceita ser enganado de certa forma, né? Porque vamos parar pra pensar, quais que são os prós de fazer uma trend com IA, né? Um artista que faz trend IA, prós, engajamento, beleza? Ok, vou ter umas curtidinhas ali, tá todo mundo fazendo isso no momento e tal, beleza, show. Contra, mano, você pode estar perdendo clientes, cara. Ou se você tem seguidores que ilustram também, que eu acho que muita gente que acaba desenhando, acaba, dependendo do seu trabalho, né? A gente acaba acumulando, né? Certas pessoas que também desenham ali, né? No seu perfil e tal. Então, poxa, esses seguidores, essas pessoas, eles vão começar a se afastar, porque elas não concordam com aquilo, sabe? Então, tá utilizando, vai afastar essas pessoas. E a questão dos clientes, eu acho que é pior ainda, que aí eu acho que é que não faz muito sentido. Por quê? Pô, você tem um trabalho, você cobra pelo seu trabalho. Se você faz uma trend mostrando que na IA, a pessoa ali, que não liga também se você demora a fazer arte ou não, a pessoa ela vê na IA ali uma forma dela conseguir fazer um trabalho parecido com o seu, ou melhor, num tempo muito mais curto e de graça,
Cara, por que que ela vai fazer o desenho com você, sabe? Então tem essa parada. Os clientes vão ver que não precisam de você, principalmente se você for um iniciante ou tiver um trabalhinho mais amador ali. E os seguidores que são artistas também vão se sentir meio traídos. Então aí que eu acho que vem o problema das trends, né? Um outro ponto também que eu vejo que muitas pessoas usam como argumento, né, sobre as trends, sobre a IA. Aí de novo você vai aquela questão das pessoas não ligarem se a IA tem alma ou não, né? Que é a questão da justificativa da água, né? Tipo assim, cara, as pessoas não ligam. Elas não ligam, gente. Ah, mas que a IA gasta muita água. Olha esse estudo aqui. Meu irmão, ninguém liga. A gente tá séculos aqui falando da camada de ozônio aí que tá uma merda, tá ligado? Desmatamento, é poluição. Tem gente morrendo aqui na esquina, sabe? Tipo, tá tudo muito ruim. E não necessariamente você vê as coisas mudando de verdade. Na verdade, você só vê piorando, né? Então as empresas elas não querem saber se gasta água. Em algum momento elas vão bolar outra forma de fazer a roda continuar girando, gastando água ou não, tá ligado? Mas a roda não vai parar de girar. É um argumento válido, tá, gente? De novo, não estou aqui zoando. O ponto não é zoar. O ponto é a gente acordar que, cara, ninguém liga. As empresas não ligam e elas vão arranjar uma forma de fazer melhor, sabe? Tipo, mano. Senhor, a foto que geramos aqui da sua filha no estúdio, no estilo do estúdio Ghibli, gastou 17 mil litros de água. E isso não pode acontecer, o que faremos? Sabe? Tipo, o que os caras vão falar? Tipo, mano, tava ali na. Acabei de passar o final de semana ali nessa praia incrível aqui de Arraial do Cabo. Tinha água pra caralho lá. Pode usar. Não quero desculpas, por favor. Não me enche o saco. É isso que ele vai falar. Então, assim, não dá pra gente ficar olhando só pra isso. A gente tem que se movimentar. Beleza, então, o acesso a essas IAs está ficando mais facilitado cada dia, né? Então, muita coisa vai mudar. E a primeira coisa que vai acontecer são os mercados mais. Os menores mercados, né? E os mercados mais pequenos. É. E aí, cara, mercado de commissions, ele vai sumir. Em algum momento vai sumir. Isso já tá acontecendo, mas numa escala mais devagar, mas está acontecendo. Então, como se manter ativo profissionalmente como um artista nesse mundo, né? Nesse novo mundo. E aí é que entra, né, cara? A gente precisa adotar, né? Pelo menos isso aqui na minha visão, tá, gente? Minha opinião. Como que a gente consegue ser sempre a melhor escolha do nosso cliente em comparação a uma máquina? Ou, tipo assim, ou essas pessoas que vão usar IA para ganhar dinheiro também, porque isso vai virar, isso já está virando. Tem pessoas que estão tentando arranjar uma forma de lucrar com isso também, obviamente e tal. Mas como que a gente sai na frente dessas pessoas? O que que a gente pode fazer? É isso que eu quero tentar trazer aqui. Beleza? Eu acredito que cada artista vai precisar buscar atribuir outras habilidades ali, contrair outras habilidades para poder se destacar e não ser só, cara, bom tecnicamente, não é só ter um desenho bom, sacou? A gente vai ter que ter outras habilidades. Porque a partir de agora vai ser uma corrida. Sempre foi uma corrida, mas agora a gente meio que tá sendo forçado a sair da inércia, né, para conseguir competir com tudo que tá acontecendo. Ô, Marlon, Fala aí. tu acredita que seria nós que somos aqui do mercado de commission, né? Nossa entrada aí no mercado de ilustração. Tu acha que o nosso posicionamento seria ter outras habilidades ou a gente ofertar outros produtos? Tipo, em relação à IA, né? A IA, ela vai ter o cliente que ele vai procurar a arte para ele, para demanda dele, Beleza. né? Numa mão tu tem o artista, na outra mão tu tem a IA. A IA, ela vai te dar aquilo que tu precisa, tua arte, né? Em questão de segundos. Pode não sair tão bom quanto um artista, mas ela vai te dar em questão de segundos, beleza. O artista, tu acha que para ele competir com essa IA, tipo, qual seria a outra habilidade que a gente poderia, assim, desenvolver para a gente estar a par da IA? Ou a gente teria que, sei lá, ofertar outro produto, sabe? Ah, eu te dou esse desenho e parará.
É Aí sobre a isso que eu gente quero estaria. falar. Isso aí tá aqui. Eu vou falar exatamente sobre isso. É, Ah, e, tá. e exatamente, esse seu ponto de vista é excelente. Isso que você tá falando de ofertar um novo produto, é o que que é isso? Qual é o nome que a gente dá pra isso? É o quê? É uma negociação, né? São estratégias de Uhum. negociação. Cara, isso é uma habilidade, gente. A habilidade não é o que você faz, é, tipo, de forma física e tal. Existem muitos tipos de habilidades. É o tal do soft skills e hard skills, né? Então, tipo assim, aí tem as habilidades que você tem que treinar, você tem que, porra, ficar anos se dedicando ali e tal. E é muito sobre produção, é sobre operacional, sabe? Sobre você estar ali fazendo uma coisa, passar horas se dedicando ali, pá, pum, beleza. E tem um outro lado, que são os tipos de habilidades que elas são mais estratégicas, sacou? Eu acho que é mais a gente ir pra esse lado. Isso que você tá falando de ofertar uma coisa, um outro produto, isso vai de negociação, cara. Habilidade de negociação. Isso tá aqui, eu coloquei aqui. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente, beleza? Só não vou falar agora, que senão eu vou sair da linha de Ah, pode raciocínio. crer. Mas é Perdão. exatamente isso daí mesmo. Aí só começando sobre a questão da commission, né? Cara, o Reddit, pra mim, hoje eu já estou vendo, né, que é uma das principais redes, principais meios ali onde a galera costumava pegar commissions que está sendo afetada, né? O Reddit, para quem não sabe, esse vídeo está indo pro YouTube também, tá? Ele é uma rede social que ele funciona a partir de comunidades. Cara, é uma rede social gigante. Muita gente usa. Muita gente BR usa. Não é tão comentado, mas de fato tem muita gente BR que usa. Só que lá fora, ela é tipo assim, super massificada. Mano, os gringos usam isso daqui. Tá doidado. E não só gringo, tipo, de vários países do mundo, sabe? Então, era uma rede social onde muitos ilustradores faziam commissions, conseguiam fazer commissions ali. Porque, pô, você entra numa comunidade sobre um determinado nicho, por exemplo, essa galera aqui gosta de jogar RPG. Cara, beleza, eu tenho um desenho exatamente pra essa galera. Eu faço desenho de personagem de fantasia, de ficção e pá. Pô, vou entrar aqui e vou oferecer meu trabalho. E aí, cara, a galera achava trabalhos ali nesses lugares, né? Só que, o que que tá acontecendo, né? Antes, essas comunidades eram mais saudáveis. Antes, os artistas eram menos experientes. E antes não tinha IA, tá? Hoje, as comunidades estão lotadas de ilustradores buscando por freela, porque, cara, ficou uma parada mais consciente para a comunidade de ilustradores que o Reddit dá para pegar commissions. Então tem muito artista indo para lá tentar fazer essa parada. Então isso fica meio que o Reddit tá ficando meio que poluído, entre aspas, tá? Isso era um caminho natural das coisas. E tá tudo, tá certo, todo mundo tá querendo só ganhar dinheiro, mano. A galera só quer, mano, ganhar dinheiro com desenho e tal. E commissions é assim, um dos mercados que a galera começa a fazer isso. Que é mais simples, né? Pessoa física, você fala ali, como é que você quer o seu desenho e tal? Fecha com a pessoa, dinheiro na conta, acabou, beleza. É mais simples. Só que é muita gente fazendo isso. E aí, cara, as comunidades passaram a criar regras mais rigorosas de publicação. Então, não tá tão fácil. Você posta um desenho, você é banido, né? Ou, tipo assim, a comunidade às vezes que era saudável, tinha muita gente falando e conversando o tempo todo. Agora não tem. Porque qualquer post que elas fazem, alguém vai postar um desenho ali se vendendo. Ou alguém vai responder falando que desenha. Tipo, isso acontece. Então, por isso que eu falo que a comunidade não estão mais saudáveis. Não estão saudáveis pra quem? Pra quem já usava comunidades antes da gente chegar, tá ligado? Por isso não tá mais saudável. Pra eles. E se eles não usam as comunidades da forma, né? Como usavam antes? Isso afeta assim o resultado. Artistas mais experientes. Então, se antes a gente tinha artistas menos experientes e tal, e aí os artistas mais experientes conseguiam ali se destacar, chegar ali e o trabalho ia ficar, tipo assim, se destacar, né, de todo mundo. Hoje não, hoje tem muita gente, porque, de novo, virou uma coisa meio que, cara, conhecida que o Reddit dá pra pegar commission. Então tem muita galera, muito ilustrador de todos os tipos de técnicas e tal, fazendo, colocando fazendo publicações por lá, criando perfil e etc. E
Hoje a gente tem a IA, né? Que se tornou uma solução mais fácil para certos nichos. Aí, de novo, aquela pessoa que não liga, aí volta todo aquele argumento que a gente tá falando aqui agora. Cara, ele não liga. Se ele preserva realmente o desenvolvimento da arte, se ele quer uma coisa totalmente personalizada e tal, ele vai achar um artista de verdade. Se não, ele não liga, gente. Aí, por exemplo, jogador de RPG. Mano, muitos jogadores de RPG só querem ter uma imagem mais ou menos de como é o personagem dele ali pra campanha de RPG que ele tá jogando. Outros são mais aficionados, vão querer realmente fazer o negócio do jeito que eles querem, assim. Falar com artistas, vão querer pontuar cada linha. Beleza, esses caras vão continuar fazendo trabalho. Mas, por outro lado, a IA realmente vai ter uma influência. Então, tá vendo como isso já acontece? Isso vai acontecer em outros lugares também. Beleza? Então, como se diferenciar hoje daqui a 2 ou 10 anos? O que eu vou falar aqui, eu acho que é uma coisa que não vai ajudar a gente pro momento o agora. Tipo assim, a gente não pode pensar em soluções que vão ser pro momento atual. A gente tem que pensar em coisas que vão mudar pra sempre, sabe? Tipo, coisas que vão mudar realmente a forma com que a gente lida com essa questão toda de desenho, né? Por que você tá desenhando? É hobby? Ou não? Você tem um objetivo profissional por trás. Então a gente tem que pensar de uma outra forma. A gente tem que ter um plano pra isso. E aí, quais então são essas coisas que eu acho que todo artista, tanto os mais experientes quanto os iniciantes, vão precisar focar a partir de agora, que na minha opinião já deveriam, a gente sempre deveria focar nisso, mas não é uma coisa que a gente busca, né, de forma linear. A gente quando tá começando a desenhar, a gente só quer ser bom em desenhar, a gente só quer ser igual os caras que inspiram a gente, né? Então, como? A gente vai precisar dominar algumas habilidades. Primeira habilidade, gente, que eu coloquei aqui, saber se vender. A gente tem que estudar sobre persuasão, como abordar potenciais clientes de uma forma mais ativa, como promover a sua imagem. Isso é uma habilidade. Negligenciar isso é, cara, se colocar num lugar de inferioridade ali, com um cara que ele tem um prompt, ele joga e vem uma arte que vai agradar alguns, sabe? A gente precisa saber se vender. Às vezes esse cara... E olha só que interessante. A maioria das pessoas não sabe se vender. Não sabe montar uma proposta de venda. Não sabe negociar corretamente. Ou se promover online. Antes da IA, isso já acontecia. E com a IA, isso não vai ser diferente, pô. Saber disso muitas vezes vai te deixar, né, à frente de muitos outros artistas, mesmo tendo um trabalho inferior tecnicamente. Cara, eu já vi vários perfis no Insta, por exemplo, ou Behance, etc., de uma galera que, cara, tem um trabalho, sim, absurdo, foda. Eu nem imagino como que o cara consegue fazer aquilo. Você olha e fala assim, mano, esse cara, ele é inacreditável, mano. Olha a técnica desse brother. Mas às vezes o brother simplesmente não sabe como se vender, pô. Ele não sabe, sei lá, falar na internet, ele não sabe... E quando eu falo falar na internet, não é fazer dancinha, ficar... Não, mas, porra, é o mínimo. Como é que se mostra? Como é que passa um pouco mais de seriedade, né? Passar uma imagem mais profissional. É basicamente isso. Então, primeira habilidade. Se vender. Ah, meu irmão, é óbvio. Não é óbvio, gente. Esse vídeo tá no YouTube justamente porque eu sei que não é óbvio. Pra muita gente. Eu sei que tem gente aqui na Cal que já sabe disso. Talvez você já tenha ouvido em outro lugar, ou talvez eu já tenha falado várias vezes aqui dentro. Beleza. Mas, cara, tem uma porrada de gente que nem começa, nem pensa, nem considera começar a olhar pra si mesmo, pra imagem e tal. Acho que só postar um desenho em algum lugar vai dar fruto e é isso aí. Mano, não é assim que funciona. Então, precisamos começar a estudar sobre essa parada. Marketing, né, e tal. 2. Dominar habilidades que complementam o seu trabalho e te tornem um artista completo. Cara, isso é obrigação? Não. Só estou dizendo aqui, gente, que isso aqui vai ajudar vocês demais. Mano, saber o básico de como criar uma animação, sabe? Saber o básico de como manipular a imagem. Manipulação que eu falo é tipo assim, mano, é Photoshop, por exemplo. Photoshop não serve só para desenhar. O Photoshop, na verdade, ele faz uma porrada de coisa. Sei lá,
fazer um tratamento de imagem ali, recortar, corrigir alguma coisa no rosto, juntar a imagem com outra de uma forma diferente, enfim. Esse tipo de coisa, manipulação de imagem. Básico de edição de vídeo, roteirização, narrativa. Cara, são habilidades aqui, não tô falando pra vocês aprenderem isso aqui tudo, só tô dizendo que esse olhar para agregar outros tipos de habilidades como essas na sua prática faz diferença. Faz diferença. E aí entra um pouco do que o Pedro falou. Vira poder de convencimento e de negociação ali na hora de fechar uma venda, né? Botei até aqui embaixo, né? Não é obrigatório, mas são coisas que irão permitir que você navegue por diferentes áreas. Ou até mesmo propondo novas coisas numa negociação com o cliente, te diferenciando de outros profissionais. O cara que tá com a IA, gente, ele só gerou um prompt e acabou. Tá ligado? Você consegue gerar uma animação a partir daquilo. Você pode fazer uma pequena montagem ali, uma edição. Sei lá. Você pode pegar o desenho e... vamos supor que o cara quer seu desenho em diferentes proporções, né? Proporções que eu falo é o quê? Cara, eu quero uma imagem grandona, banner gigante assim, lateral. Quero uma vertical. Você vai ter que movimentar. Você vai ter que usar o projeto e vai ter que adaptar tudo isso para a necessidade daquele cliente. O cara que está fazendo o prompt não necessariamente ele sabe disso. E aí que entra. Também vão ter as pessoas que saibam fazer animação, pessoas que saibam edição e que também vão usar IA. Aí que entra o lance da corrida que eu falei lá no início. Mas e aí, a gente vai desistir, cacete? Se for pra desistir, a gente tem que desistir, sei lá, de não desistir. Tem que desistir de ficar, cara, reclamando da parada e é isso, mano. Bola pra frente, vamos olhar pra isso aqui. Já teve jobs que eu fiz que o fato de eu saber um pouco de animação me ajudou a fechar, tá ligado? Isso aconteceu recentemente, inclusive. E aí, quando eu falo de animação, gente, não é tipo Pixar, não é Estúdio Ghibli, tá ligado? É você saber fazer, talvez, o braço de um personagem mexer. É você, talvez, fazer a imagem do cara ter algum movimento leve, um cabelo balançando, sei lá. O básico. Isso vai diferenciar, beleza? Ai, caralho, eu tirei o 3, mano. Porra, eu tenho um terceiro ponto aqui que eu vou falar agora porque eu lembro de cabeça. Terceiro ponto, ter habilidades de liderança, tá? Liderança e saber trabalhar em equipe. Isso é importante. Que era uma coisa que eu tava falando com o... Não sei se foi com o Pedro, não. Acho que foi com o João, recentemente. Acho que foi com o João. Porque o João, ele tava fazendo um trabalho que envolvia ele, envolvia o Sérgio e tal. Era um trabalho que eram muitas ilustrações, mensalmente. E eles tinham prazos pequenos pra fazer essas artes. Então eles tinham lá o deadlinezinho deles, eles tinham um roteiro pra seguir, e mensalmente eles estavam entregando um volume de artes insano. Isso é muito atrativo pra quem tá querendo contratar um artista para um projeto que tem um prazo um pouco mais curto, ou para um projeto que tem uma certa importância ali maior, para um projeto que não pode ter erro. Você ser um cara que saiba se posicionar, tipo assim, você chega pro cliente e fala assim, cara, pô, pra gente conseguir fazer esse projeto, a gente vai fazer assim, assim, assim. Primeiro a gente vai desenvolver essa parte aqui, depois a gente vai fazer essa outra parte, e blá blá blá. Você mostra pro cliente um processo de como você vai realizar o trabalho. Isso mostra que você já trabalhou em outras coisas, que você sabe, né, que você tem experiência ali para entender como entregar um determinado volume de ilustrações, ou uma arte que seja, mas num determinado período de tempo. Cara, aquela arte que eu fiz pra estampa agora da BGS, tinha um prazo que eu não necessariamente curti muito. Não seria um prazo que eu ia fechar numa venda, mas era um prazo mais curto. Mas eu fechei, acabei fazendo. E aí eu falei pra eles, gente, olha só, tá, preciso deixar claro pra vocês que o prazo que vocês estão pedindo é um prazo curto. Mas é possível de fazer e eu consigo. Até tal dia eu posso te entregar o esboço, aí a gente vai precisar aprovar durante tal período de tempo. Peço que, por favor, durante o prazo de esboço, a gente realmente seja o mais comunicativo possível pra gente chegar no resultado que agrade todo mundo o quanto antes. Por quê?
Após isso, vou entrar na fase de line art. Depois da fase de line art, fica mais difícil fazer qualquer tipo de alteração. Então, tá sabendo como eu tô impondo coisas, eu tô trazendo informações que às vezes o cliente não sabe, tá ligado? É aí que entra um pouco dessa. Quando eu falo liderança, não é só sobre liderar outras pessoas, mas é você ter saber se posicionar, saber se impor dentro de um trabalho e tal. Isso tudo vai fazer sentido pro cliente. E vai também te diferenciar, te dar relevância, que era o que a gente falou lá no início, né? Acho que foi o Elf que falou. E tem mais uma habilidade, que é o seguinte, a habilidade de conseguir transportar, transmitir com a sua arte outras emoções. Não é só sobre ser bom tecnicamente, gente. Ser bom tecnicamente já não é mais o foco. Não é o que vai fazer você virar chave. Você não precisa. Agora, se a sua arte faz uma pessoa se emocionar, se a sua arte faz a pessoa rir, se a sua arte faz a pessoa sentir um calorzinho ali no peito, isso é importante. Cara, por exemplo, vou te dar aqui uma visão. Eu acho que eu tenho uma veia cômica muito boa. Eu tenho uma facilidade de criar roteiros que tenha ali o direcionamento pro lado mais humorístico da coisa. Tanto pra vídeo, tanto pra ilustração, sketch, whatever. Isso faz parte do meu trabalho. Eu gosto de fazer comédia. E eu tento atrelar tudo isso, né, ao que eu faço. Mas sabe uma parada que eu nunca fiz? E eu comecei a pensar nisso esses dias. Mano, eu não boto humor nos meus desenhos. Os meus desenhos, eles são outra parada. Eu nunca pensei em trazer o humor pra minha arte. Mas o cara que faz charge, e esses caras grandes, por exemplo, eles são conhecidos não só sobre o traço, gente. O traço às vezes é muito simples. O traço é marcante? É. Mas tá, às vezes é um traço que alguém poderia facilmente replicar numa IA e tal, whatever. O lance é as ideias que ele traz com a arte, que são boas. Então, esse lance da emoção, da narrativa que você está contando com a arte, eu acho que vão também agregar muito ao seu trabalho. Aí já não é mais sobre essas outras habilidades, animação. Isso aqui, cara, isso aqui vocês têm que focar hoje, assim, pra ontem, pra ontem. A sua arte não é só sobre ser bom tecnicamente, não é sobre fazer o melhor render do mundo, não é sobre, pô, render por render não fala nada, gente. Whatever. Não fala nada. Pode ser incrível, pode ser uma conquista foda pra você como ilustrador, beleza. Não estou desmerecendo, tá? Isso é muito foda, na real. Só que eu não acho que é só isso. Isso precisa estar atrelado também a essa outra parte. Qual é a história que você conta com a arte? Como é que essa sua arte gera uma conexão com o espectador? Isso é bom, beleza? E, por último aqui, que é o assunto mais polêmico, e aí eu quero trazer uma visão pra vocês diferente. Por isso, por favor, não virem o rosto ainda. Depois de tudo isso que eu falei, eu acho que o quarto passo é a gente atribuir a IA no seu processo de forma ética e inteligente. Olha o ética aqui, hein? Olha o ética aqui, hein? Beleza. A gente precisa entender como que ela pode acelerar o seu processo criativo, tá? A maioria das pessoas sempre vai pensar na IA como a solução final para um serviço. E é por isso que isso não funciona. E é por isso que isso limita a visão dessas pessoas. A gente não pode pensar igual a elas. A maioria das pessoas vão pensar assim. A gente não pode ser bobo e pensar dessa forma. A gente tem que ser mais inteligente. E atribuir ela no nosso processo pra gente ganhar velocidade. A gente ganhando velocidade, a gente ganha satisfação do cliente. A gente fecha mais trabalhos com mais rapidez. Tá ligado? Como? Não faço ideia. Não, brincadeira. Como? Eu acho que são muitas coisas, né? Eu não tenho todas as respostas, mas eu trouxe aqui algumas propostas do que pode ser feito, de como eu veria a IA usada de forma ética e de forma inteligente para acelerar o nosso trabalho hoje. E aí eu quero que vocês vejam esses exemplos que eu vou dar aqui, só para vocês, né? Só para abrir a mente, assim, ó. Opa, dá pra gente chegar nesse lugar. Olha que legal. Tava pensando esses dias. Cara, para quem faz animação, você pode pedir a IA para colorir todos os frames de uma animação que ainda estão somente na line art. Então, exemplo. Tô fazendo meu projetinho de animação aqui,
tô desenhando frame a frame, né? Então eu tenho que fazer o esboço de cada frame, eu tenho que fazer a line de cada frame, eu tenho que colocar a cor base de cada frame, depois eu vou ter que... Meu irmão, é chato. Será que eu consigo usar a IA de alguma forma aqui pra acelerar esse processo? Mano, e se eu fizesse o primeiro frame aqui, ó? Tem o primeiro frame. E aí eu faço todas as cores base dele. Faço line art e tudo. Beleza. Eu pego esse frame que já tá com as cores bases, jogo pra IA e falo assim, IA, pelo amor de Deus, você vai pegar todos esses outros frames aqui, ó, desse mesmo personagem, né, que estão só na line art, e você vai colocar a cor base em todos eles. Você vai colorir eles da mesma forma que eu colori nessa primeira. Mano, quantas horas de trabalho você não ganhou aí, pô? Então, isso aqui não agrediu ninguém, a gente não fez nada que esteja que não seja ético, né? A gente não tá trabalhando em cima do estilo de algum artista que não permitiu que a IA usasse o artista dele, isso tem que ser corrigido. O estilo dele, né? A gente tá usando ela de forma inteligente. Isso vai acelerar. A gente precisa atribuir isso ao nosso trabalho. Outro exemplo. Cara, hoje em dia, a IA consegue gerar um modelo 3D automaticamente com base numa imagem que você fornece. Então vamos supor que você está desenvolvendo um jogo, sei lá. Ou você está desenvolvendo, ou você é videomaker, não sei. Está desenvolvendo uma edição ali. Você quer colocar um objeto em cena, mas você não quer modelar ele. Cara, você consegue modelar do zero, tá? Você consegue pegar a foto de um objeto ou de um desenho que você fez. Você pede pra IA gerar um modelo 3D disso. Ela consegue, mano. Ou, tá ligado o model sheet de animação? Você desenha lateral, né? Frente e verso. Você consegue pedir pra IA juntar tudo isso e criar um modelo 3D, mano, do seu personagem. Sem precisar fazer o trabalho do zero. Fica perfeito? Não fica, mas o objetivo não é ficar perfeito. Aí que entra. Não vamos pensar na IA como uma solução final. Não fica perfeito. E nem é pra ser perfeito. E algum dia ela vai ser perfeito. E algum otário vai usar, né, pra isso. Mas a ideia é que não é essa. Por quê? É a gente acelerar o processo. Pô, ela já praticamente deixou tudo pronto. Agora eu vou, cara, vou ver as rebarbazinhas, vou ver a informação que ela, né, do 3D ali que não ficou bom, vou refinar, pá, show. Refinar as linhas de um esboço. Pô, eu tenho um monte de desenho pra fazer. A line, talvez nesse trabalho em específico, não é uma line tão detalhada. Por exemplo, vocês sabem que as ilustrações que eu faço, eu perco um tempão fazendo line art. Por quê? Porque eu gosto de fazer uma line art bem polida. Eu gosto de brincar com pesos de linha, né? Aí eu, cara, eu brinco com o shape da line, não sei o que, pá, beleza. Isso não vai mudar no meu processo. Eu preciso disso. Porque isso é parte da identidade do meu trabalho. Mas vamos supor que eu feche um trabalho para algum cliente, para uma empresa. Não precisa ser uma empresa também, enfim. E é um trabalho que vai ser em grande volume, tem várias ilustrações. E a line art desses desenhos eu não vou fazer nesse estilo. Eu vou fazer uma line super mais. Mais. Como que eu falo, gente? Que é uma coisa que ela é mais padronizada. Padronizada. Não tem um trabalho tão grande de peso de linha, com a espessura da linha e tal. É uma coisa mais padrão. Mano, será que eu não consigo fazer o esboço de todas essas artes e pedir pra IA, a partir do meu esboço, refinar minha line? Quanto tempo que eu não vou ganhar pulando essa etapa do meu desenho? Que não seria uma etapa que eu ia ser super criativo. Eu sou, tá ligado? Eu posso pegar depois o que ela fez e refinar. E aí eu faço a coloração. Quantas horas de trabalho eu já não ganhei? Tá ligado? E a última que eu coloco aqui, aí de novo, vocês podem pensar outras formas também, tá? Isso aqui é só uma sugestão. Referência, né? Referência eu acho que é a forma mais básica que todo mundo pensa, né? A primeira coisa que, vou usar IA. Pô, pode usar IA como uma referência. Beleza, mas a gente pode ir além. Por exemplo, quem desenha quadrinhos, o que você pode fazer? Você pode pedir pra IA gerar um cenário, ou vamos dizer, você pede pra ela gerar um cenário, ela vai gerar, foto. Você consegue pedir pra IA gerar todos os ângulos possíveis daquele mesmo cenário, tá ligado? Então, ó, você tem uma foto, você consegue pedir pra ela gerar todos os ângulos, como se tivesse uma câmera 360 naquele espaço. A partir daí você tem, cara, ângulos infinitos de referência pra um quadrinho, por exemplo. Você consegue posicionar seu personagem em qualquer lugar. Entendeu? Não pedir pra ela gerar o cenário todo, óbvio que não. Só tô falando que, cara, olha como
a gente pode usar isso como uma referência, assim, mas de forma mais inteligente e interessante, né? Enfim. Onde a coisa fica nebulosa, né, gente? Quando nos tornamos dependentes da ferramenta. Então, mano, se você gera uma imagem, você gera 85%, 90% de uma imagem com IA. Você faz pequenas modificações, você faz pequenas adições ali na arte e tal, na imagem. E se você, fazendo isso, você acha que você realmente foi o principal responsável por aquilo, tipo falar que você é o autor daquela parada, se vangloriar por isso, ou sei lá, só por causa de um prompt que você escreveu, mano, aí realmente, porra, você tá errado, mano, você tá se enganando, sabe? Eu acho que isso aqui que a gente precisa ter atenção. Perceba que nenhuma dessas situações que eu falei, elas tiraram a minha veia artística da coisa, veia criativa, né? Eu só usei ela pra acelerar o meu trampo. Entendeu? Cara, do mais, eu acho que era mais isso que eu queria trazer. Pra vocês que estão assistindo a gente aí, pra galera da Calc também, eu vou querer ver se alguém quer falar alguma coisa, ou se querem me linchar. Mas eu acredito que eu consegui ser bem claro aqui. E do mais, pra fechar isso, gente, a realidade já mudou. Daqui a um tempo vai mudar de novo. Só cabe a você ser a sua melhor versão. E a melhor escolha do seu cliente. Porque tudo isso que eu falei é sobre isso. É ser sempre a melhor escolha do seu cliente. Cara, alguém quer acrescentar alguma coisa? Olha, gente, isso aqui na verdade é pra ser tipo um debate. Se alguém tiver alguma opinião também que não concorde com o que eu falei, eu queria ouvir, porque eu também não sou dono da verdade, gente. Isso daqui é puramente a minha visão sobre essa situação toda. Inclusive, você que tá assistindo agora no YouTube, cara, mano, se você tem uma opinião, se você concorda, se você discorda, cara, escreva aqui nos comentários. Mas de forma saudável também. Ninguém tá aqui brigando contigo nem nada do tipo. Na verdade, eu acho que todo mundo tem que se unir. Tô trazendo uma visão aqui que eu acho que pode ajudar. Se você não concorda, bota aí embaixo e a gente vai... Não, Hã? não cai nessa que o Marlon tá tudo nos manipulando aqui, gurizada. Pelo amor de Deus. Sim, gente, eu raptei a família de cada um nesta cal. Sim, é verdade. Então, cara, comenta aí Deixa eu também. pedir Calma nos aí, rapaz. comentários. Deixa eu terminar aqui, cara. Comenta aí pra gente poder discutir, beleza? Tô brincando. Não, mas Marlon, o que que eu queria adicionar, cara? Achei bastante interessante ali todas as sugestões que tu disse pra nós que a gente poderia estar utilizando a IA, né, pra facilitar. E, inclusive, cara, a ferramenta de upscaling Pô, na IA é importante. Eu utilizei recentemente para fazer upscaling aí, que o meu cliente queria mais qualidade em questão de, tipo, ele vai ampliar a imagem e ele precisa que tenha mais pixels, mais e vou qualidade. te Aí falar, eu, e vou pá, te falar. Antes de ter chat GPT, já existiam essas AIs de upscale. E eu já usei isso em que cenário? Cara, do nada, chegou uma moça no meu perfil. Cara, eu queria muito comprar essa arte aqui pra botar na minha loja de camisetas. Aí eu fiquei tipo assim, mano, essa vai ficar uma merda. Por dois motivos. Eu não fiz essa arte pensando em botar a camiseta. Então ia ficar. Tá ligado aquelas estampas de camiseta que é um retângulo gigante? Enfim, não gosto. E era uma arte antiga, mano. Eu não tinha mais o projeto dela. Aí joguei numa IA lá, fez o upscale, ganhei. Foi uma merreca, foi tipo 100 conto assim. Mas foi, eu nem tava esperando ganhar aquele desenho, eu nem fiz essa arte pra ganhar desenho, era uma fanart e tal. Falei, meu irmão, vai lá, pegue. Então assim, é um bom uso, sim. Fala aí. O que, não, que é é esse isso aí trem mesmo. que veio, Não, cara? era só isso, Pedro. Nossa, que comentário básico. Aquele, tá ligado? Que Sacanagem. raso, nossa, que Que raso. raso, que raso. Foi pra isso que você abriu o Não, sacanagem. Fala aí, João. Mas o que, que é esse lance de upscale aí, cara? Eu sou da roça, né, cara? Então, né, não existe essas gírias aí de gringo. Não, é você aumenta. Aumentar os trem, mano. Você aumenta. Exato. Você aumenta a Aumenta os trem. resolução da imagem. Entendeu? Então, você diria se uma imagem tem 500 pão de queijo, ela vai ficar com 1000 pão de queijo, então? Exatamente. Então, Não, a minha Muitos opinião é tempos muito pra falar. polêmica, cara. fala aí, cara. Fala, Mas fala. fala aí, pô, sério. Muito polêmica. Não, a minha opinião é sobre a galera que faz aquilo que você mencionou no começo do vídeo, né? De sentir superior, porque agora ela tem uma ferramenta que suprime a mediocridade dele de não sentar a bunda na cadeira por anos, como você falou, estudar, tentar desenvolver, porque não é dom, como você falou, não é talento, assim, tipo, nossa, só quem desenha, só quem nasceu sabendo desenhar, até porque ninguém nasce sabendo nada.
E que o cara simplesmente, a pessoa não tem a força de vontade, né? A resiliência ali pra aprender, Sim. fazer, né? Desenvolver suas próprias habilidades. E esse tipo de pessoa assim, nossa, eu não sei nem colocar em palavras o desprezo que eu sinto pra uma pessoa Cara, dessa. Que assim, eu vi muita gente discutindo com esse cara lá. E tinha várias pessoas apoiando o mesmo pensamento. Pra resumir mesmo, não percam tempo com isso, entendeu? A gente foca no desenvolvimento pessoal de vocês, porque é isso que vai gerar mudança. E, Não lógico, brigue com a sua. mas rapidinho, mas calma aí, não vamos também tirar a importância de uma situação aqui. Eu comecei o vídeo falando que, cara, regulamentização, já, isso precisa acontecer. E eu falei, não acredito que vai acontecer. Mas a luta não é pra acabar. Cara, tem alguém se posicionando, mano. Tem uma galera se juntando. O que vocês precisam? O que eu tenho que fazer pra poder ajudar vocês? Tem que assinar isso aqui? Beleza, eu assino. Tem que escrever um texto falando, sei lá, o que você... Ah, vai e faz. Faz. Mas, velho, vocês precisam também enxergar um mundo onde isso não vai acontecer. E aí adotar essas outras habilidades que eu falei. Isso vai diferenciar. Esse que é o meu ponto de vista. Só negar o bagulho, não sei se leva a gente pra algum lugar, entendeu? É uma situação de merda, gente. Muita gente vai parar de desenhar, ou vai desistir mesmo da carreira, vai só virar um hobby mesmo. Muita gente que tinha uma ideia de querer começar, não vai mais começar. Isso vai acontecer. Muita gente que tava ganhando seu dinheiro ali vai parar de ganhar e não vão ter não é capacidade, não vão ter a vontade ou não vão saber como chegar nesse lugar aqui que eu acabei de falar, né? Tipo, se vender, blá, 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 blá. Porque isso não tá... Eu espero que esse vídeo dê uma claridade, assim, pra quem tá assistindo até aqui. Esse vídeo ficou longo, né? Ele tem 1 hora e pouca. Então, eu nem vou editar ele direito, vou só cortar algumas coisas. Eu espero que traga uma luz aí pra você de alguma forma. Não tem todas as respostas aqui. A ideia desse vídeo ele é só botar uma ideia. E aí vocês têm que correr atrás pra ver isso. A ideia de copiar o estilo de outra pessoa numa coisa nova, só para ganhar engajamento, realmente é algo bem chatinho, não é uma ideia legal, sabe? Mas para imaginar algo novo, ter para a área conceitual, pode ser até interessante, na minha opinião. uma coisa que eu percebi quando aconteceu isso, né? Acho que 1 ou 2 dias depois de estourar a trend do Estúdio Ghibli, eu fiquei meio chocada também, assim como acho que a maioria de vocês e de todo mundo da bolha de artistas. Eu fiquei chocada, fiquei meio assim, abalada, meio frustrada no mais. Mas eu lembro que eu postei muita coisa sobre, né? Tipo, muito conteúdo explicando por que isso era ruim, né? Tipo, não é só, poxa, ele está copiando o estilo, é uma coisa um pouco mais profunda, de fato. Mas uma coisa que eu percebi depois disso é que muitos dos meus amigos e colegas, até familiares e tal, assim, eles não ligaram muito pro que eu postei. Tipo assim, eles não sei se não leram, ou assim, tipo, ai, foda-se, com perdão da palavra, mas, tipo, não ligaram muito. Então, assim, muitos deles fizeram a trend depois de eu ter postado, vários dias depois de eu ter postado. Outras pessoas terem postado também, né? Veículos grandes postaram algo parecido também, se não me engano, até jornal saiu isso, matéria no jornal. Então, não foi algo assim isolado, né? Acho que furou a bolha nesse caso. Mas muita gente, assim, não considerou muito a opinião, principalmente do jeito que as pessoas abordaram, né? Um pouco mais agressivo. Então, acho que, assim, uma coisa que a gente também tem que fazer no futuro é ser acessível para as pessoas que não entendem, que não são artistas nem são da área. Entendi. Então, tipo assim, se um parente, um amigo do seu trabalho, ou sei lá, alguma pessoa um pouco mais velha, tipo sua mãe, sua tia, mãe do seu amigo, acha legal, entra na trend, ou assim, vem falar com você pra saber o que você acha, ou alguma coisa assim, que você não seja uma pessoa muito agressiva, né? Tipo, não seja muito incisivo, assim, de falar, putz, nossa, não faz isso não, porque você tá desmatando o meio ambiente, você tá copiando a história de um artista de 90 anos. Não é assim que funciona, né? É melhor ser uma pessoa acessível, explicar os motivos, assim, com argumentos que fazem sentido e que são da realidade dessa pessoa. Então, tipo, colocar a pessoa na realidade dela com exemplos que ela conhece e vive no dia a dia dela é algo importante para fazer as pessoas terem noção do que acontece, né? Do que rola por trás disso. Muita gente não sabe nem como funciona a IA. Ela não sabe o que tá fazendo aquilo, como é que
Como é que isso aqui é Ela montado? nem sabe. Ela não Mano, sabe. ela não sabe de nada que tá acontecendo. Ela só viu que, caraca, Não peraí, como é sabe. que faz essa foto aí? Eu quero fazer também. Tipo, é Sim. isso. Tem gente que não sabe nem como fazer e paga pra outra pessoa fazer o prompt pra Eu ela. vi gente Pra você nisso ver como também. que... R$10 e eu Uhum. faço sua foto no estilo da trend que tá todo mundo fazendo. Muito do que eu vi, principalmente no Twitter, foi ataque de pessoas pessoalmente chegando e atacando pessoas, de certa forma, cotidianas, né? São cidadãos normais, que acabaram só vendo a trend e quis participar da trend. O Marcos Álvares fala sobre esse tipo de coisa em um vídeo que ele faz justamente depois de que rolou esse negócio da trend do estúdio Ghibli e tudo mais. E ele fala que, querendo ou não, isso faz com que a gente seja tratado como o vilão da parada, tá entendendo? Não é tipo vilão da diversão, sabe? Ma- Ai não, os artistas são chatos porque a gente só tá querendo se divertir com um negócio bobo e eles estão vindo atacar a gente de E eu graça. vou te falar. E querendo ou não, o que a Muniz falou é algo importante. Eu, como, de certa forma, educador, né? Eu, trabalho como professor em alguns momentos. E querendo ou não, a gente precisa sempre tentar fazer de uma maneira referente, educar a pessoa referente àquilo, sabe? Querendo ou não, muitas das pessoas não têm acesso à informação que é sobre todas as coisas da arte por IA, né? Mas, tipo, e querendo ou não, a gente precisa ter esse tom de voz mais educativo. Porque senão a gente é tratado como esses vilões e tudo mais. Muitas pessoas, sei lá, atacaram pessoas que não tinham nada a ver, sei lá, o seu João da padaria que só queria ver como é que ficaria a filha dele no desenho, no estilo do desenhozinho que ele viu na internet. Então, querendo ou não, nessas próximas vezes, para várias pessoas que possam ouvir isso, que seja de uma maneira mais educada, que não faça com que você perda a razão. Porque, querendo ou não, a gente, como artista, a gente, querendo ou não, a gente comunica muito, a gente é um tipo de comunicador. Então, para levar esse tipo de informação, a gente precisa realmente levar de uma maneira que a pessoa entenda e que a pessoa simplesmente não olhe e se feche totalmente para o que você falou porque você chegou gritando. Ninguém gosta de alguém gritando no seu pé do ouvido que na sua visão ainda é algo que é uma besteira, tá entendendo? Então, assim, foi o que eu falei logo no início. Só vai dar ruim quando isso virar algo totalmente comum entre as empresas grandes, e isso respaldar nelas, assim, de forma negativa. Vocês lembram que a Marvel ela fez a abertura da série da Invasão Secreta? Invasão Das Com secreta. IA. invasões Sim. secretas. Respingou Sim. 100% a merda no ventilador. E lembra, e Sim. lembra que eu falei, tem duas formas disso respingar nas empresas. Financeiramente ou de forma, cara, moral, né? Porque ali, não Uhum. acredito que foi a questão financeira. Todo mundo viu a série. Pô, tinha Samuel Jackson e tal. A série é uma merda, tá? E não vamos entrar nesse Uhum. negócio aqui. A série é ruim. Não por conta da IA, porque não tem nada a ver. A IA só tá na abertura. Mas, cara, a recepção negativa da galera, quando teve a vinheta, foi muito grande. Foi uma coisa que depois parou por uma semaninha, 2 semanas depois, um mês? Foi. Mas Mas foi foi um só uma barulho. vinheta e deu um barulho. Então as empresas, foi o que eu falei, mano, as empresas de verdade, elas não. Claro, tem empresas que elas sempre vão focar na, porra, na veia artística, porque elas levantam essa bandeira, eles valorizam o nosso trabalho. Beleza. Mas, mano, tem muita empresa que não piscar de olhos, se for fácil, se for mais barato, elas vão adotar IA. Ponto. Elas vão. É isso. Elas só não fizeram porque elas estão vendo essas situações. Nossa, peraí, a Disney fez um bagulho na vinheta ali, deu uma merdinha. Cara, peraí, não vamos fazer não aquela ideia que a gente ia fazer, vamos deixar isso quieto por enquanto, vamos ver o que acontece. Vamos ver quem é o que vai fazer merda primeiro, entendeu? Eu acho que é meio que esse cenário. Então, cara, é complicado. É uma situação de merda, falei lá no início. É uma situação ridícula, horrível. Vai favorecer várias pessoas e vai desfavorecer várias outras. Mano, eu sei que tem gente que, mesmo sem IA hoje, tem muita dificuldade de conseguir, porra, tá focando no desenho, tá focando. É difícil, pô. IA. O IA, caralho. Uhum. A arte é uma parada difícil, pô. Você tem que se dedicar muito, cara. E aí, putz,
A IA só vem pra dificultar isso. Vai prevalecer quem dominar essas paradas que eu falei, mas além disso, ser mais forte mesmo, sabe? Ser perseverança ali total, porque é foda. Então, é uma Uma situação coisa difícil. que, Falei. uma coisa que, querendo ou não, se você realmente quer trabalhar com o negócio, você vai ter que se botar a cara a tapa. Esse botar a cara a tapa é justamente é, é, se acostumar com brincadeirinha de internet, porque, tipo, eu vi muita, principalmente falando sobre esse negócio que tu tinha falado sobre o cara ter feito um pouco em cima do Miyazaki. Tipo, eu já vi várias pessoas só, tipo assim, pessoa que postou um trabalho na internet por postar mesmo, por já ter costume de postar, e a pessoa só chegar nessa postagem e postar um monte dessas artes que ele postou, jogadas em IA e falando, a IA faz melhor e tudo mais. É você ter perseverança, procurar realmente ignorar esse tipo de comportamento de pessoas que são, como tu falou, infelizes, que simplesmente vão colocar teu trabalho totalmente pra merda só porque sim, e, e procurar focar e não deixar isso te desanimar. Querendo ou não, você já tinha que procurar trabalhar em cima daquilo e não desanimar. Agora vai ser um pouquinho mais complexo, mas você vai ter que fazer querendo ou não. Você vai ter que ir pra frente, continuar andando, independente do que vier contra ti. Então, é só procurar fortalecer a mente e trabalhar naquilo. Se esforçar para melhorar teu trampo, se esforçar para se capacitar cada vez mais, para que assim você consiga realmente se destacar no meio desse multidão de IA que hoje em dia é gigantesco. Sim. Mas é você procurar melhorar teu trampo e realmente se manter de pé independente É disso, isso. sabe? Gente, foca no que é importante, foca no que eu falei aqui hoje. Tem muita gente que estão usando a IA como um mercado lucrativo também. Eles usam a IA, a propaganda sobre a IA, propaganda positiva sobre a IA, como forma de diminuir outras funções. Tipo assim, cara, não vai existir mais designer, venha dominar as melhores IAs do mercado. IA é o futuro, entenda que não sei o que, não sei o que. Tipo, eles colocam outras funções abaixo, sacou? Pra poder a galera focar na IA, porque de fato a IA ela é impressionante, ela gera várias paradas. Ok, isso é ok. Mas vou te falar uma parada, não acredite nisso, gente. Isso não é a realidade. Essas pessoas que estão fazendo isso, de novo, elas estão na bolha delas também. E elas não sabem do outro cenário. Porra, tem uma porrada de gente aí que ganha dinheiro pra cacete com ilustração, cara. É porque também essas outras pessoas não fazem ideia. Elas ainda acham que a gente pega uma arte e vai na praia com papel e vende. Gente, não é assim que funciona, não, desculpa. É uma outra parada, sabe? Enfim, elas não vão saber. Então, não olhem muito por esse lado também. Não deixem se levar. Foquem em vocês. Foquem em serem sempre a melhor escolha, que foi o que eu falei aí.